a livezinha, hoje não é nem aula, é um bate-papo hoje. É um bate-papo sobre uma questão que aconteceu recentemente, foi bem interessante. Uma pergunta foi de ontem essa pergunta. E a pergunta foi assim, bom, olha, era um rapaz novo, que provavelmente vai estar aí hoje, eu esqueço o nome, mas daqui a pouco aparece aí, né? Ele falou, olha, eu estou notando que as mulheres, conforme elas vão exercendo lá os estudos, estão se formando em um nível superior, uma faculdade, eu notei que elas se tornaram mais, na verdade, ele perguntou, né, elas estão mais arrogantes mesmo, a soberba que ele usou a palavra, né? E eu falei, olha, não é bem assim, tá? E esse tema, eu queria responder às vezes no story, às vezes eu fico com a cabeça... Gente, é confuso pra caramba, né? Eu trabalho de 10, às vezes 12, às vezes 14 horas por dia. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. E às vezes eu tô respondendo os stories fazendo alguma outra coisa. Eu sei que eu não devia fazer isso, né? Mas acaba acontecendo. Então, eu tive que responder rápido. Eu falei, olha, não, essa resposta aqui, ela merece uma live. Ela merece uma explicaçãozinha. E é isso que a gente vai fazer. Não vai ser uma live longa, então não se preocupem. Logo, logo vocês voltam para a maravilhosa vida de vocês. Eu espero que vocês também não estejam vendo novela. Aqui é proibido para quem está chegando agora, né? A gente já sabe disso, é proibido. Titio fica bem bravo, então não faça isso, né? Faz qualquer outra coisa, menos ver a novela. Deu pausa para mais alguém? Deu pausa aí, deu travando. Olha, se travar eu vou ficar muito chateado aqui, porque imagina, porra, paguei aqui a melhor internet do Rio de Janeiro. Então vamos lá, pessoal. Olha, então a pergunta dele é muito pertinente. Será que elas ficam mais arrogantes? Como é que é? Como é que é dado isso? Como é que isso acontece? Olha, essa aula ela é pertinente até inclusive porque a gente vai poder falar sobre como que seres humanos se conectam. A gente pausou então ainda para muita gente? Como é que tá isso? Puxa vida. Voltou, não voltou? Não voltou? Ih, caramba. Qualquer coisa eu ligo aqui, vou no 4G, não tem problema nenhum. Congelou. Bom, vou tentar aqui. Será que a gente troca aqui? Deixa eu ver. Eu troco aqui para 4G. Vamos ver. Voltou? Deu uma travada aí para um pessoal. Estou de 4G agora. Vamos ver se funciona, né? Ambas são da Vivo, não sei como é que vai ser isso. Então, por favor, dê um ok sobre o áudio. Dê um ok, sinal aqui tá máximo, tá tudo certo, vai entender, né? Puxa vida. Me conta aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok, por favor, pra não ficar falando aqui sozinho. Então, vamos ver se é oi. Oi, beleza. Oi, beta. Vamos lá, preciso saber como é que tá isso, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ou estou congelado na telinha de vocês? Opa, recebi aqui um curtir. Vamos lá. Pelo visto, tô achando que devo estar congelado. Voltou? Legal. Mais alguém aí? Tá travado? Então vamos embora, né? Então se voltou ali pro Renatão. Então, né, vamos lá. Fabrícia, tema de hoje é relacionamento. Olha que legal, né? Eu venho postergando isso porque é um assunto extenso, é confuso mesmo, tá? Então, a pergunta foi exatamente essa. A pergunta foi sobre: será que as mulheres ficam mais arrogantes? Será que elas ficam mais soberbas conforme elas vão se desenvolvendo? Bom, e a resposta é muito simples. Qualquer pessoa vai ficar, né? Não é sobre mulheres. Qualquer pessoa ficaria. Então, hoje eu quero falar sobre conexões entre duas pessoas, né? Relacionamento, como é que as pessoas se ligam. E para isso a gente vai começar a entender lá uma teoria que foi bem explicada lá pelo Fernando Conrado, né? E que é uma teoria um pouco polêmica, por sinal, porque é uma teoria que fala muito sobre alfa, beta, então é uma parte mais instintiva do ser humano, né? E como é que se dá o comportamento normal tanto de homem quanto de mulheres. E a teoria ele explicou maravilhosamente bem. A teoria não é dele, a teoria já existe, é uma teoria que já foi explicada, né? Então fala assim, vamos passar batido por ela só para a gente entender. Então é uma teoria que divide os homens entre alfa e beta. Alguns autores também colocam um gama, que seria o altamente reprimido, o medroso, o último a poder
ter os direitos de uma alcateia. É uma teoria baseada em instintos, é uma teoria baseada no comportamento animal, descrita principalmente entre lobos e felinos, né? O leão principalmente. Então, nessa teoria, você tem o primeiro, é o alfa de um pequeno clã, e que ele tem direitos sobre as outras mulheres, ele tem direito sobre as fêmeas, ele tem direito a comer a melhor carne. E isso é muito fácil de você observar, né? Então, obviamente, que ele também tem as responsabilidades de um líder, ele tem também uma sobrevida menor, ele não tem, isso não tem a ver com tamanho, não tem a ver com testosterona, não tem a ver com nada disso. É algo que simplesmente existe. A gente não sabe explicar, na verdade, né? Pode ser algo genético, alguma configuração já oriunda para um certo cenário onde ele vai se dividir em grupos, e você tem o alfa, o resto é beta, e o beta vai ficar lutando pelas fêmeas. Ele luta para conseguir um espaço ao sol, né? Então depois ele vai comer, ele tem lá todos aqueles seus deverezinhos de clã, mas ele não vai ter os direitos conforme o alfa. Então ele pode testar o alfa a qualquer momento, mas algo é muito interessante nesse quesito. Por quê? Primeira coisa que acontece lá pro betinha, né? Ele é inseguro. E se ele é inseguro, ele tem medo. E se ele tem inseguro e tem medo, ele também é agressivo. Então, quando nós vemos homens extremamente agressivos com as mulheres, principalmente entre as mulheres, e principalmente medrosos entre outros homens, você está falando de um comportamento beta. Agora a gente já leva um pouco para o humano. Beleza, ok. Tá? Então, deu para entender isso, né? E a mulher, ela, como é que ela ganha valor? Já que não é pela execução da função. Como é que ela ganha valor? Olha, ela em algumas teorias ela não ganha valor. Ela simplesmente já tem o valor por ser fêmea. Ela já é uma fábrica de filhotes, então ela por si só já tem para aquele clã de felinos e lobos, né? E a gente depois vai comparar isso com os humanos, ela tem já valor em si. E ela, teoricamente, segundo essa teoria, ela se atrai por uma pessoa cada vez mais alfa, por um macho cada vez mais alfa. E ela vai usar das artimanhas para conseguir isso, né? Que artimanhas são essas? Olha, diversas. É o tipo de andar, são os feromônios, é a atitude, é na alimentação, é no tipo de funções maternas, né? E aí tem as proporções, se ela é saudável, se ela tem um bom quadril, se ela gera bons filhos, se ela é agressiva, se ela não é tão agressiva, né? Então são diversas formas onde você vai ver uma leoa ou uma loba que vão ter esses comportamentos, tais comportamentos. E aí, o que é interessante é que essa fêmea vai se atrair por um cara mais alfa possível, né? Então ela vai olhar para um monte de alfa, ela vai ver quem é o mais alfa, né? E como é que acontece isso? Olha, a maioria das vezes se dá no mundo animal através de uma batalha, né? Então eles vão lutar entre eles e quem sobreviver ou não for expulso ou morrer, bom, esse aí acabou sendo como beta ou gama e vai embora. E as fêmeas são como se fosse o prêmio deles e agora ele tem que liderar e tem que manter esse harém dele, o pequeno harém dele, né? Então a mulher, como tem um recurso escasso sexual, são os óvulos, custa muito tempo, principalmente na esfera humana, ela custa pelo menos aí de 4 a 5 anos, né? Até o momento dela arrumar um homem, até o momento dela engravidar, até o momento dessa criança crescer, né? Ou seja, a gestação, depois a criança cresce, e isso demora mais ou menos 4, 5 anos, ou seja, é muito custo energético. Muito custo energético. Já o homem não. O homem ele precisa de 10 minutos, 20 minutos. Talvez, se você for pensar em todo o processo, 1 hora, 2 horas ali de sedução, cada vez está mais rápido, né? E aí, depois disso, enfim, tem lá, ele pode ir embora e nada acontece, então para ele não custa muita coisa, né? Então, qual é o problema dessa teoria? Qual é o problema da teoria? Né? Porque essa teoria explicaria absolutamente o relacionamento, todo o jogo de sedução e relacionamento de humanos. Por que não se aplica totalmente? Por que a gente pode criticar com uma certa tranquilidade essa teoria em plenitude? Olha, muito simples, porque nós somos humanos. A resposta é simples assim, né? É simples assim. Ou seja, por que eu posso criticar uma teoria? Porque, olha, para algumas pessoas isso não funciona. Para algumas pessoas elas olham e falam, olha, ok, isso não faz sentido. E aí eu vejo uma forte tendência da neuropsicologia, principalmente, tentando provar o amor e as conexões
por via de sinais ou hormônios ou neurotransmissores. Ou seja, essa pessoa aqui se conectou porque a minha dopamina está mais alta, porque a minha ocitocina aumentou quando eu vi essa pessoa. E eu já vi até uma pesquisa, foi uma pesquisa muito bem feita no Canadá, se eu não me engano, e teve uma reprodução na Inglaterra. E essa pesquisa dizia o seguinte, olha, pegava mulheres, tem várias pesquisas dentro do meio de relacionamento, né? Várias. Então pegavam mulheres e falava assim, olha para essa foto desse cara aqui, qual que você acha mais atraente? Bom, eles tinham mandíbulas mais largas, beleza, ok. Depois pegavam várias camisas suadas e falava qual é o cheiro que mais te atrai sexualmente. Eram camisas de pessoas de homens que tinham mais a testosterona, enfim, né? E eles também tinham os caracteres secundários sexuais mais proeminentes. Então era barba, queixo, ombro largo, por aí vai, né? A outra coisa que viram, olha, o tipo de sistema imunológico eram sistemas diferentes. A gente tem pelo menos 2 sistemas, então quem era do tipo 1 gostava mais do tipo 2, quem era do tipo 2 gostava mais do tipo 1. Isso faria com que a prole se diversificasse dentro de um sistema imunológico, né? E quanto às mulheres, o que os homens viam? Não era peso, não era nada, não era absolutamente nada relacionado a estética de uma forma logo direta, mas era a proporção cintura-quadril, né? Então a mulher podia ser 200 quilos, não tem problema. Qual que era a proporção cintura-quadril, né? Então, se ela fosse magrinha, tudo bem, não tem problema. Qual que é a parte do sintoma da proporção cintura-quadril? Tinha uma proporção porque o homem teoricamente está vendo essa mulher pode ou não ter filho, né? Ela é saudável ou não. Então, no final das contas, perceberam o seguinte, existe uma série imensa de caracteres, desde as faces, né, se a pessoa está doente ou não, do tom de voz, de tudo isso que forma uma equação que leva milésimos de segundo para você entender se você se atrai ou não pela pessoa. Se atrai como? Se atrai fisicamente, se atrai de uma forma instintiva, de uma forma que olha e fala, beleza, eu estou apaixonado, eu estou querendo um corpo, um rosto bonito, né? Será que o ser humano é só isso? Será que o ser humano é só isso? É evidente que não é só isso. Por quê? A gente começa agora a falar, por exemplo, dessa pergunta desse rapaz que virou e falou, olha, o que aconteceu ali? A mulher se formou numa faculdade e se tornou mais exigente. Então já não é mais sobre o mais... como é que eu vou dizer? Na verdade ela procura o mais alfa. Então, no caso, como é que é essa medição, essa métrica dela? Olha, além desses caracteres físicos, agora eu estou querendo começar a ver se também não tenho outros caracteres, né? Uma das coisas que atrai a mulher, como eu falei, lembra disso. A mulher custa muito para ter filhos. O gasto energético dela é muito grande. Ela tem risco de vida, principalmente, sobretudo, no passado, né? Então, o que seria interessante para ela? Um macho que tenha recursos. Olha só. Aí você fala, mas eu não estou nem aí para dinheiro. Olha, eu entendo que você não esteja nem aí, mas talvez a sua genética esteja. Então o homem procura uma mulher saudável, bonita, que tenha bom quadril, a proporção cintura-quadril, né? E a mulher está procurando um cara que seja mais alfa possível e que tenha um bom recurso para poder manter aqueles filhos ali, durante um tempo pelo menos. Né? Então, beleza, a trama começa a ficar mais interessante, porque agora já não é mais instintivo somente, mas a gente está falando de também algo que venha a resguardar a minha biologia com algo que o ser humano veio a criar. Então já tem um pouquinho além ali, já tem um pouquinho de raciocínio nessa história que é contaminado pelas emoções. Então a gente começa a ter uma trama um pouco melhor. Né? E aí você começa a botar nessa trama, por exemplo, bom, se o homem tem recurso e ele tem o recurso dele sexual é extremamente abundante, o que prenderia essa mulher a esse homem? Nada. Né? Nada. Se você parar para pensar, ele não tem nenhum compromisso, então ele poderia ser alguém promíscuo. E a mulher, no máximo que ela vai querer, ela falou, me dá os recursos aqui para manter. E o que ela faz nesse momento?
ela se une a outras fêmeas. Estou falando de mundo animal, mas vocês vão ver que a mesma coisa acontece na nossa sociedade, perfeito? Você vai ver que a mesma coisa. Então a mulher tem um homem, o homem é promíscuo, ele sai de casa, ele quer outras mulheres, né? Teoricamente, para a teoria biológica funciona. Então ela começa a se unir com outras mulheres. Quem? A tia, a irmã, a avó, né? E aí começa a ficar assim uma coisa mais... se ligam com outras fêmeas. No mundo feminino, no mundo animal, que se reflete também, ou no mundo feminino atual, uma das teorias de sedução para o macho é quando as fêmeas se unem e começam a apresentar comportamentos sexuais. Isso é outra história, porque começa a formar um tipo de instigação na mente masculina. Tá? Então, o comportamento bissexual ele é mais comum nas mulheres do que nos homens. Tá? Isso aí é outra história, depois a gente entra nisso. Tudo isso que eu estou falando são pesquisas. Tá? Pesquisas, antes vocês começam a me xingar aqui. Então, o que acontece? Só que não fica nisso. Essa teoria explica muito bem a parte biológica, a parte instintiva. E aí daqui a pouco você começa a entender, você começa a não ser mais o que eu falei lá nos stories. Eu falei exatamente assim, bom, isso acontece, isso explica 70% das pessoas que estão aí. Né? 70% mais ou menos, esse sim é um chute meu, mas 7 em 10, você olha e fala, cara, essas pessoas estão ainda no nível instintivo, biológico. Né? E é poderoso. A gente vai falar, existe um poder muito forte nisso. Um homem, quando vê uma mulher, ele tem reações reais. Ele perde o controle real. Só que a gente falou sobre a liberdade lá do Kant, que é quando você domina os desejos biológicos. Então é possível dominar o desejo biológico? É. É possível que um homem não se torne escravo da mulher? É. É possível que a mulher não se torne escravo, então, só de um homem que só tenha recursos, que é o mais alfa, que não é uma pessoa ética? É. Como? Bom, você começa dominando a esfera instintiva. Freud estava certo nisso. Né? A gente precisa dominar os nossos instintos para assim começar a dar abertura a uma nova evolução de uma pessoa. Né? Então, eu botei lá no meu stories, lá, não sei se você viu, que eu vou comentar, esse videozinho muito interessante do carnaval. Aquele videozinho era o seguinte, era um cara dançando sexualmente. Então ele ficava assim, né? Dando aquela chinchada assim, doidaraço, tomando todas e tal. E a mulher dele, sóbria, segurando ele pela camisa. E ele querendo ir. E essa é a festa da carne. Esse é o carnaval. O que acontece no carnaval? Olha, vamos ter prazeres oriundos da carne, prazeres terrenos, prazeres físicos biológicos. É bom? É bom, senão não estava lotado aqui, minha cidade está lotada. Tem não sei quantos milhões de pessoas aqui fazendo isso. Né? Ruim não tem como ser. É claro que tem seus problemas. Mas, se você vive por isso, tem muita gente que eu conheço que é assim, olha, não tem nada melhor do que isso. O resto do ano é tristeza e carnaval onde eu fico feliz. Parabéns, você está vivendo igual um lobo. Você está vivendo igual um cachorro, igual um leãozinho, né? E se isso te satisfaz, parabéns, parabéns. Mas é um pouco triste ver isso, né? Sendo assim um pouco vendo isso de fora, sendo um psiquiatra, sabendo que tem pessoas interessadas nesses outros 30%, é um pouco triste, é um pouquinho triste. Fala, olha, tem prazeres muito maiores, mas assim, não acredite em mim, vai lá, satisfaça a sua carne, se for o que você acha que tem que ser feito. Muita gente não se satisfaz, passa a vida inteira correndo atrás disso, né? Escravo completamente, escravo das suas paixões, e não conseguem ver as outras conexões humanas. E quais são essas outras conexões humanas, cacete? Bom, olha, acima das emoções, o que tem? A gente já falou muito sobre isso. Muito sobre isso. Acima das emoções tem a razão. Então você começa a escutar a pessoa. Você fala, cara, olha, é verdade. Eu me apaixono pelo que a pessoa fala. Né? De uma certa forma, essa pessoa mexe com as palavras, essa pessoa sabe utilizar esse dom da palavra. É como se nós fôssemos um instrumento, e as nossas cordas vocais são as cordas também. Se a gente fosse uma guitarra, como é que você vai tocar uma guitarra sem corda? Né? Então você começa a pensar, puxa vida, essa pessoa fala, essa pessoa pensa, essa pessoa tem valores. Né? Isso é muito interessante. Então você começa a falar, ok, esse físico não é repugnante, ok.
né? Essa pessoa tem algumas características mínimas para mim, ok, sinto uma certa atração, e agora eu tenho uma admiração mental. Né? Aí você fala, ah, é verdade. Então agora você já tem outra conexão. Né? Você já tem a conexão física, emocional, e agora você tem a mental. Você fala, caramba, olha que legal, agora eu consigo me conectar com uma outra pessoa via mente. E é muito triste quando você vê um casal brigando, prestes a se separar, simplesmente porque não consegue entrar num consenso. Eles não conseguem entrar num consenso, cada um fala grego, outro fala alemão, a vida inteira é isso. Você pergunta, vem cá, o que você sabe do teu parceiro? Nada. Aí você pergunta pro cara, o que você sabe da tua parceira? Nada. O que ela gosta? Como é que você expressa o amor com ela? Né? Ah, não sei. Ok. Né? Quais são os assuntos que vocês podem conversar? Né? Quais são os autores que vocês podem discutir? Quais são os tipos de filme? Ah, nada. Então você não tem uma conexão mental. E aí você não vai nem entender qual é a de cima, que é a conexão espiritual, dificílima. Então, agora eu já posso falar para vocês, quanto mais alta a conexão, mais rara ela vai ser. E é por isso que tem 7 em 10 são pessoas que vão se conectar via instinto. 7 em 10 aqui no Brasil, pelo menos, vão se comportar como animais, né? Já aqueles outros 3 já começam a falar, olha, tem alguma coisa a mais aí. Por isso que eu falei para ele, na resposta, não se comporte como um chimpanzé. E olha, eu não sei nem como é que se um chimpanzé também não concebe essa ideia. Eu não sei. Talvez até conceba. Talvez alguns chimpanzés concebam. Porque, como eu falei, a conexão mental e a espiritual, essa coisa da espiritual, quando eu falo, eu sempre repito isso porque eu tenho medo de ser mal compreendido. Mal compreendido, a gente está falando sobre valores, virtudes, sentimentos mais nobres, né? Sentimentos superiores, aquilo quando a gente começa a falar, olha, a gente está falando de uma certa conexão que a gente não sabe explicar muito bem, e é por isso que eu evito tanto a palavra amor aqui. A palavra amor no português é uma imbecilidade. Por que é uma imbecilidade? Porque ela tem um amor para cada coisa. O certo são os gregos, né? Filosofia é o amor pela sabedoria. O ágape é o amor pela possibilidade mais nobre. O eros, né? O amor físico, o amor mais dessa parte que eu falei do instinto. E tem mais uns 5, você está entendendo? Então a gente começa a pensar, puxa vida, será que tem outros tipos de conexão? Né? Outros tipos mais altos de conexão? Pode. E você, como é que você vai se conectar com uma pessoa assim? Imagina como não deve ser maravilhoso, e é difícil, você se conectar todas as esferas. Né? Aí já entra até uma coisa mais, talvez até religiosa. Você fala assim, olha, puxa vida, será que tem aí alguma conexão de outras vidas? Ou então, será que o meu destino é esse? Será que as normas, será que o meu dharma é esse? O meu tal é esse? Essa pessoa foi colocada no meu caminho? Será que o acaso foi tão benevolente com a gente assim, né? Eu gosto de falar do acaso porque para mim a mesma concepção do acaso é a mesma concepção para um ateu de Deus, tá? É a mesma coisa. Então eu fico pensando, puxa vida, a teoria alfa, beta é real? É, né? E aí o Fernando Conrado, muito sabiamente, ele falou, existe um nível, seria um cara perfeito, mas você vê que não vai ser perfeito por conta dessa altura, desses níveis. Mas o homem perfeito, nessa concepção, é um alfa muito bravo, muito, né, super atraente para as mulheres. E esse alfa colocou freios morais. Ele freia os impulsos dele. E ele se torna uma pessoa íntegra. Né? E aí isso faz com que a mulher tenha em mãos uma pessoa extremamente bem dotada. Bem dotada do ponto de vista, né, aqui da constituição do ser. Por quê? Porque esse cara agora ele tem a força, ele é atraente, ele é admirável, e você tem essa conexão que você não sabe muito bem de onde vem, essa coisa meio que da paixão. Então você liga físico, né, os instintos, a emoção, o mental, e você vê que essa pessoa tem bons valores, a pessoa consegue frear, né? Ele tem valor dentro da sociedade. E aí você consegue conceber uma ideia de estar com uma pessoa dessa. Então, eu quero finalizar falando o seguinte. Quando a gente está falando sobre conexão entre corpos, conexão humana, conexão entre almas, né? E por aí vai, do amor, e
do que essa dificuldade toda a gente conceber, porque é difícil mesmo, é interessante que você saiba que as pessoas se relacionam com pessoas no mais ou menos no mesmo nível, sendo isso o que for. Por quê? Valor vai depender de que estágio você é soberano, de que estágio você vive mais. Sendo que é muito difícil de ser desagregado do outro estágio. Então, é muito mais difícil para um homem que ele conceba um amor espiritual sem estar olhando nada para um físico. Por que isso? Porque o instinto ainda é dele, ainda é pertence. Por mais que ele tenha dominado, ainda existe um instinto nele. Ainda existe. Então, quando a gente vê homens extremamente efeminados, castrados, deprimidos, quando a gente vê homens que não desenvolveram a masculinidade deles, é mais comum que eles vão ter uma conexão mental ou espiritual. Porque a parte de baixo deles não está funcionando legal. Não entrou em contato com os instintos mais profundos do homem. Isso é muito triste, é claro, isso é patológico. É claro que é patológico. Mas na maioria dos homens, por mais que ele tenha dominado, ele vai sempre olhar para a beleza, porque ele está buscando uma pessoa que seja uma fábrica de filhos também. E já a mulher que, fala assim, teoricamente, esse cara sendo um pouquinho saudável, tá ok. E seria interessante que ele tivesse recursos, porque eu vou gastar muita energia nos próximos anos, né? Que ele seja uma pessoa bem sociável, porque ser sociável garante mais a nossa existência do que o próprio dinheiro em si. Se você tem dinheiro e não tem sociabilidade, você não serve tanto para isso, né? E aí você consegue colocar esses freios morais no homem, ele começa a ter cada vez mais valor. Enquanto que para a mulher, o homem vê beleza, a mulher vai ver um pouco mais de função, de sociabilidade, nos níveis mais baixos. Então começa a olhar para níveis cada vez mais altos. Então assim, a gente vê conexões de alma, mas são muito raras. É difícil. Por quê? Porque para isso você tem que estar, assim, pelo menos tendo passado solidamente pela esfera mental. O mundo é mental. Então quando você já consegue olhar com admiração para uma mente diferenciada, você começa também a abrir um pouco mais mão dos instintos e começa a entender um pouco mais, vislumbrar um pouco mais esse mundo das virtudes, o mundo dos valores mais altos, dos sentimentos mais nobres, né? Isso também não quer dizer que seja através do intelecto, não estou falando nada disso, você não precisa ser inteligente para ver isso, você não precisa ser uma pessoa altamente refinada e pura, mas é ideal que seja. Vai ficar mais fácil se você for. Né? Vai ficar bem mais fácil se você for. Senão você vai ficar só se conectando pelos motivos mais escusos ali, pela parte, uma mulher tem um corpão, isso é suficiente para me atrair. Mas o que acontece 10 anos depois? A mulher já não tem corpão, cacete. E aí? O que você tinha era atração, não é amor. Né? O Olavo fala muito sobre isso. A pedofilia, agora estão querendo inventar que pedofilia está tudo bem, é amor. Né? É amor. Então, quando você ama uma menina de 12 anos e ela faz 22 e você deixa de amar, então não era amor. Era uma atração por um corpo de uma criança. Né? Entenderam isso? Enquanto você estiver olhando para um pedaço de carne, vendo outro ser humano como um pedaço de carne, ou como um banco, você não vai conseguir contemplar as esferas mais altas dessa conexão. É simples assim. Então por que a teoria não é plena? A teoria não é plena porque nós somos humanos. A gente concebe, né? A gente concebe aqui umas ideias muito mais altas. Se eu concebo, eu sou humano. Alguém falou que eu era ET aí, mas não sou, eu juro para vocês, não sou. Então, presta atenção, porque se eu consigo, vocês também conseguem. Né? E eu concebo. Você pode conceber agora, começar a entender que, eu tenho uma mente que não é tão primitiva assim. Então, quando a gente está sempre buscando prole, sempre buscando atração dos caracteres sexuais, buscando um pouco
dessa proporção cintura-quadril, tá ferrado, ele vai ficar só escravo. Você vai ficar escravo disso para sempre. E a gente vê um monte de escravo, pessoas que se humilham, tá vendo que não tem nada do outro, pode ser homem, pode ser mulher, não tem nada, não tem uma correspondência, não tem um amor, não tem absolutamente nada. A pessoa vai e se humilha porque perdeu o controle sobre os seus próprios instintos. Que coisa ridícula, que coisa triste, sabe? Né? Então a gente viu que existem níveis e esses níveis se acoplam através de valores. Ou seja, a mulher que se formou, é natural que ela queira uma pessoa também formada. É natural que se ela tem um dinheirinho dela, que ela queira um cara que também ganhe o dinheirinho dele. Até o momento sobe, até chegar o momento que vai falar, olha, realmente isso aqui não é importante. É difícil chegar lá. Quem é que não admira a beleza? Quem é que prefere ser pobre do que ser rico? Não funciona assim, é difícil isso. Isso não é algo que você vai fazer em 5 anos, não é algo que você vai dar um clique na sua cabeça. Você tem que lapidar o seu gosto, você tem que entender, refinar o seu gosto, começar a ver o diamante dentro da pedra. Né? É a única forma de você conseguir começar a ascender. Senão até lá você vai ficar escravo dos seus instintos. Só isso. E é muito ruim ser escravo. Né? É triste ser escravo. Vocês não querem ser felizes? Eu acho que todo mundo quer, não é isso? Então, veja bem, como a gente se reagrupa em níveis, é claro que você vai ter níveis mais comuns, 7 em 10, como eu falei, 70%, e você vai ter níveis que poucas pessoas vão ver. Então eu vejo pessoas de alma maravilhosa e que não conseguem ter um parceiro. Né? Fala assim, olha, eu não sei o que acontece, eu sou pessoa boa, né? Eu tenho valor, eu sou bonita às vezes, mas isso não serve para nada para o outro cara. O outro cara tá vendo acha que tem um outro tipo de valor. Mas existe dentro da sociedade uma escala de valor muito interessante. Existe, é evidente. Você vê, por exemplo, na beleza, as top models, né? Aquelas mulheres maravilhosas, lindas, aquela coisa assim, elas acabam escolhendo um empresário bilionário. O empresário bilionário que está super podendo escolher, eles acabam escolhendo a modelo. Né? É bem comum isso. A mulher muito bonita, popular da escola, da faculdade, ela escolhe o cara que também é popular. A pessoa que é inteligente, muito inteligente, que gosta disso, vê valor na inteligência, ela acaba ficando com um cara inteligente. Então esse valor é muito difícil de conceber essa ideia. Vocês veem, pode ser tudo. Pode ser desde o ombro, barba, proporção cintura-quadril, rosto bonito, traços que são fisiológicos, patológicos, que transpassam saúde, cor de pele. Né? Cor de pele que eu digo para não parecer uma pessoa anêmica, ictérica, né? Para não parecer uma pessoa que está com febre, que está doente, que dorme bem. Perfeito? Então, o que acontece agora? Né? Soma isso tudo, todas essas conexões, com influências sociais. Né? O Vitor está falando aqui, olha, homens são inseguros por essência. Os betas são inseguros por essência. Né? Os betas são... O alfa ele não liga para isso. Ele simplesmente quer espalhar a sementinha dele. O sábio e as conexões mentais também não vão ligar tanto para isso, a não ser que ele esteja vendo isso. A não ser que ele esteja olhando assim, olha, eu escolhi uma mulher, né, que para mim me agrada, e é só que essa mulher, eu estou vendo que ela não tá ali. Ela está querendo ver outros caras, ela está querendo ver um cara que seja mais alfa, mais bonito, mais não sei o que lá. Isso gera uma insegurança. Mas sendo alfa, não. Sendo alfa, ele não liga para a opinião da mulher. Ele simplesmente quer espalhar. Né? Ele quer espalhar a semente dele. Então ele não é algo que vai incomodar o alfa. Ele simplesmente não liga. Ele não quer vínculo. Né? Só vai incomodar para quem quer vínculo e que não está tendo segurança dentro do relacionamento. Tá bom, pessoal? Olha, a ideia é mais ou menos essa. Quando eu vi aquele vídeo, eu lembrei muito disso. Eu falei, olha assim, o carnaval ele tem muito dessa coisa, né? Vai começar agora, né? Teoricamente aqui no Rio já começou. O carnaval ele tem muito disso. É uma festa sob um calor de 40 graus, com uma música ruim, alta, e que as pessoas já vão lá com o desejo de se sentirem bem, de se sentirem alegres, felizes, né? E para isso elas sabem que vão consumir o desejo da carne.
os desejos instintivos, né? E vou falar, olha, eu busco essa boa sensação. Só que o ambiente é muito caótico. Então o que faz? Olha, eu preciso silenciar a minha mente, eu preciso acabar com a minha mente racional. Eu vejo assim, racionalmente você não tem como gostar de carnaval, não tem como, é muito ruim. Mas vai, finge que vocês gostam, sei lá. A música ruim, calor, em pé, briga. Não sei se vocês viram, foram mais de 400 prisões até agora, e nem começou o carnaval, já teve morte. Então o que você faz? Você enche a cara para silenciar a tua mente. Enche a cara, é o único jeito de você conseguir conceber a ideia de se divertir sem ter que pensar. É a mesma concepção de festa. Qualquer festa. O jovem sabe disso. Ele tem que entrar drogado, ele tem que entrar em outro estado de consciência. Ele não pode entrar com o dele. Por que não pode entrar com o dele? Porque ele não acha graça. Experimenta aí numa festa dessas aí, sóbrio. É chato. Não bebe, não faz nada. Você não aguenta. Você fala, cara, era melhor ter ficado em casa. O som é muito alto, você não conversa com as pessoas. Né? Então você se droga, você acelera. E eu vi aquele cara para mim foi a personificação disso que eu estou falando. Ele encheu a cara nitidamente, a ponto dele nem saber mais se ele é um sábio, se ele tem razão. Ele queria ir embora. Ele queria ir para a festa. Se vocês puderem ver o vídeo, é muito engraçado. Ele quer correr. E a mulher dele já desistiu. Existiu assim, olha, não vou mais mentalmente falar com ele. O que eu vou fazer? Pega ele pela camisa e fica que nem uma criança, igual um cachorro aqui, assim, ó. Vai lá, garoto, vai lá. É o que tem para fazer. E ele, né, cheio de tesão, cheio de ficar chinchando ali, uma coisa engraçada. O carnaval é isso. O carnaval é exatamente isso, né? É bonito, também acho, Laura. É muito bonito. Tem aquelas cores todas, né, e tal. E é cultural, ele é cultural. Não pensem que eu acho mal sobre o carnaval, não. O carnaval é nosso, ele é uma festa muito cultural. Ele mistura um pouco, ele é um pouco a expressão do Brasil, né? As cores, a história e o tipo de música que tem muita influência africana, muita mesmo. Então, é interessante, ok? Mas o que eu estou falando é uma expressão do carnaval, não é do carnaval em si. E é exatamente o que a gente está querendo falar sobre conexão. É quando você regride para o seu estado instintivo maior, silencia sua mente, e você, naquele breve momento, você se sente mais alegre. Então, é algo que a gente precisa refletir só, na verdade. Basta isso. Tudo isso foi para explicar a resposta daquele colega, nosso colega, que perguntou, e que foi sensacional a pergunta, né? Se existe uma ascensão do teu gosto. Existe ascensão e existe declínio. Pessoas com uma boa autoestima vão ver um nível um pouco acima, uma boa autoestima, humildade, você está no nível real, você consegue se conectar com pessoas que estão no mesmo nível. O arrogante, ele vai estar sempre olhando para cima, né? O arrogante ou o narcísico, ele vai estar sempre olhando para cima, achando que pode mais. Tem um filme muito engraçado sobre isso, não lembro o nome, mas são dois caras que são hipnotizados pelo Tony Robbins e eles passam a ver a beleza interna das mulheres. Alguém já viu isso? E eles entram tipo como se fosse uma maldição, mas uma magia ali, e eles só se conectam com mulheres que para eles pareciam lindíssimas, mas que eram horríveis. Eles passaram a ver a mente daquelas mulheres, né? A alma, vamos dizer assim. Bem engraçado o negócio. Entende isso? Então, o que acontece ali naqueles dois ali? É como se fosse um refinamento temporário. E depois é evidente que eles conseguem... o amor é cego, é isso mesmo. O amor é cego. Isso é bem por aí mesmo, né? Bem por aí. Então, é um cara só? Eu achei que fossem dois. É verdade, é um cara só. É que eram dois amigos, né? E eu lembro muito bem desse outro amigo dele. O cara era feio, chato, repugnante, assim, um cara, né, mala. E ele só queria sair com o top model. E ele olhava para as top models e assim, ele olhava e falava assim, ela tem um pouquinho aqui que não dá, não vai dar. Né? E ele não tinha valor nenhum, é evidente que ele estava sozinho.
Isso acontece muito com a mulher também, né? A mulher que chega e fala, eu quero o príncipe dinamarquês. Ah, eu quero porque quero, porque quero. E aí você olha o príncipe dinamarquês e ele está lá com uma mulher maravilhosa e ela não é tanto, né? Ou então não chegou ao nível que o cara está vendo. Enfim, está rolando uma discrepância. E o contrário também. O contrário é sensacional, que é o seguinte, quer dizer, muito sensacional. É triste, né? É quando a pessoa, às vezes, é até tem um valor muito alto, mas ela se vê muito pior do que ela realmente é. Ela tem baixíssima autoestima. Inclusive, estou para gravar minha aula de autoestima aqui, já está pronta e não estou tendo tempo, estou trabalhando muito. Mas vai sair. Muito em breve, muito em breve. A pessoa com baixa autoestima, ela também se conecta com pessoas que estão abaixo do nível dela, né? E acaba que ela está sempre imposta, vem para cá, tio. Ela está sempre imposta, sempre envolta de maus relacionamentos. É como se fosse uma autossabotagem. Mas ela não consegue ver o próprio nível. E aí, é claro que acaba sempre a mesma situação se repetindo. Não consegue ver valor em si, né? Então, o nível ele tem que ser mais ou menos parecido em valor. Seja isso que for. Repito, seja isso que for. O valor não é necessariamente físico, o valor não é necessariamente mental, o valor não é necessariamente social, o valor não é necessariamente econômico. Perfeito? Isso aí tem que ficar claro. Você adquire, você usa as armas que tem e as armas que você pode criar, desenvolver. Então, eu sou feio, não sei o que, eu sou ruim, eu sou burro, tá bom, o que você pode fazer? Eu posso ficar forte, fique forte. O que eu posso fazer? Estudar, legal. Né? Não, mas eu sou pobre, então beleza, fica rico. Se você quer aumentar, é isso. Ou então, meu amigo, refina a sabedoria e reza. Vai lá para os últimos níveis do amor, da atração, e reza para você conseguir se sobrepor a uma pessoa, reza para você conseguir não só ver valor, mas que a pessoa também veja valor em você, porque às vezes acontece. É raro, mas acontece. E é por isso, por conta dessas exceções, é que a teoria de alfa, beta e Keeper, né, não pode ser aplicada em 100%. Perfeito? Pessoal, até a próxima. Nos vemos. Um fortíssimo abraço. Boníssima noite. Tchau.